É um ninho de pássaro? É um porco-espinho? Não, são bromélias na fiação. E esse é mais um programa do canal Biologia de Quintal. Eu sou Gustavo Amaral e vou apresentar para vocês hoje um pouco sobre essas plantinhas que vivem na fiação e também trazem várias curiosidades interessantes. As bromélias, assim como as orquídeas, são plantas ditas epífitas, que geralmente utilizam outras plantas para se fixarem, porém sem retirar nutrientes dessas plantas, o que não fazem delas parasitas. Porém, existem algumas espécies de bromélias epífitas que utilizam outras estruturas para se fixar. É o caso do gênero Tillandsia, que se fixa em fiações, postes, grades, cercas. E essa estratégia confere a elas uma vantagem na sobrevivência, pois ela não compete com outras plantas por luz, água e nutrientes. E como essas plantas conseguem sobreviver em ambientes tão inóspitos? Na verdade, elas têm várias estruturas adaptativas para isso. Uma delas são as raízes. As raízes delas são pequenas em pouca quantidade. São utilizadas unicamente para fixação. Mas se as raízes servem unicamente para fixação, como que essas plantas absorvem nutrientes e água? Aí está mais outra adaptação desse gênero. Elas têm tricomas. O que são tricomas? Tricomas são pelinhos que ela tem sobre o seu corpo que consegue fazer a absorção de água e nutrientes. Esses pelinhos, nesse gênero, tem uma coloração meio prateada, que no todo, olhando a planta de longe, parece que elas são meio acinzentadas. E outros nutrientes que ela também precisa e são fundamentais para a sobrevivência de vegetais, como é o caso do nitrogênio. Essa foi uma outra descoberta muito legal que nós fizemos sobre a Tillandsia. Ela engloba alguns micro-organismos e esses micro-organismos fazem a síntese do nitrogênio que está presente no ar para que ela consiga absorver. Mas por que essas bromélias acontecem em maior quantidade em alguns locais do que em outros? Como nós já dissemos, elas se alimentam de nutrientes presentes no ambiente. E esses nutrientes podem ser provenientes da atmosfera ou de partículas de poeira. Ou seja, em locais onde tem mais partículas no ambiente, a chance de elas estarem presentes é maior. Momento Amor está no ar no canal Biologia de Quintal. Vamos falar um pouquinho sobre a reprodução dessas bromélias. Galera, ela tem dois tipos de reprodução. Uma dita assexuada e outra sexuada. A reprodução assexuada é aquela em que não há fecundação, ou seja, uma plantinha filha surge a partir da planta mãe através de um processo que a gente chama de brotamento, e elas são idênticas geneticamente. Já no processo dito sexuado, há a fecundação, e essa fecundação é feita aonde? Através do processo de floração. Ela produz flores e essas flores têm o processo reprodutivo e ela produz sementes. Essas sementes, vamos ver elas aqui um pouquinho mais de perto. Elas têm uma plumagem que permite que elas sejam dispersas pelo vento. O que ajuda nessa dispersão pelo vento é que ela também tem aquelas estruturas que nós falamos, que tem por toda a planta, que a gente chama de tricomas. Mais uma adaptação evolutiva que essas plantinhas têm é que elas conseguem utilizar essas estratégias reprodutivas que ela tem, tanto assexuada quanto sexuada, de acordo com mudanças ambientais. Então, se elas sentem que o ambiente não está favorável para elas, elas se reproduzem. De alguma forma, elas buscam a reprodução para tentar propagar a espécie e perpetuar a espécie. Momento curiosidades no canal Biologia de Quintal. Vamos falar algumas coisas interessantes sobre esse grupo das Tillandsias. Primeira curiosidade é que elas são plantas que absorvem nutrientes do ambiente, como nós falamos. E também, por ela fazer essa absorção do ambiente, ela pode até absorver substâncias
que são prejudiciais ao homem, como o monóxido de carbono e o dióxido de nitrogênio. Outra curiosidade e um questionamento muito grande que aparece sobre essas plantinhas: será que elas fazem mal às fiações? Há um grande mito por trás disso. Na verdade, elas não fazem mal às fiações. Elas ficam fixas nesses fios, porém sem prejudicar nada da transmissão de energia elétrica. E pelo fato de elas unicamente ficarem estendidas durante o fio, elas também não promovem qualquer tipo de curto-circuito, afinal elas não conectam um fio ao outro, certo? E para finalizar nossas curiosidades, uma pergunta que surge muito, e a gente até quando viu achou engraçado, mas pode ser uma dúvida das pessoas, é que ela não se alimenta de energia elétrica, ela não transmite qualquer tipo e nem absorve qualquer tipo de energia elétrica. A prova disso é que nós encontramos esse grupo em postes, grades e cercas, como nós já falamos. Pessoal, esse foi mais um programa do canal Biologia de Quintal. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez e mandem mais sugestões, mais dicas para que a gente continue fazendo essas reportagens do dia a dia, das coisas que a gente costuma ver e não para pensar um pouco como é que elas acontecem e por que elas estão ali. Agradeço mais uma vez a Fernanda e o Juan. Esqueci de agradecer no primeiro vídeo o Thiago, que é responsável por ajudar a fazer a trilha sonora do canal aí. Beleza? Curtam a nossa página e ajudem a divulgar o Biologia de Quintal.